Boa tarde a todos e todas. Vamos para a quinta sessão do Clube do Conto, que começou em maio, aqui nesse oásis de resistência cultural e prazeres em geral, que é o Rocinante Sebo, com o nosso Dom Martin Quixote, tomando conta de tudo, sabendo tudo sobre os livros. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pela vinda de vocês. Hoje a gente tem um Clube do Conto muito especial, né? Porque é o 7 de setembro, que foi indevidamente apropriado, não vou entrar em detalhes, todo mundo sabe, e que eu resolvi, numa provocação, escolher dois contos do Ítalo Calvino, né? O escritor italiano, que na verdade nasceu em Cuba, onde o pai dele estava dando aula, e depois imediatamente foi para a Itália, e que é uma figura muito interessante, porque o Ítalo Calvino é aquele sujeito que sempre fugiu do esperado, né? O pai e a mãe dele eram cientistas, eram professores universitários, e ele até tentou fazer agronomia, que nem o pai, mas depois acabou indo para a literatura, né? Ele, quando foi convocado durante a Segunda Guerra Mundial para servir no exército fascista, e ele foge, ele deserta, se junta à resistência nas montanhas, né? Se torna um partigiani, trabalha como, luta como partigiani, né, contra o fascismo, né? E depois a carreira dele como escritor, ela é muito interessante, porque ele é um escritor que ao mesmo tempo ele é um escritor engajado, e não há texto do Calvino que seja um texto à toa, como esses dois textos que a gente vai ler hoje. A gente percebe muito claramente qual é o objetivo dele. Mas ao mesmo tempo ele é um apaixonado pelo folclore, pela cultura popular. Então ele foge do realismo, né? Ele foge de uma escrita que seja engajada, realista e direta. Ele opta sempre pelo sonho, ele sempre dá um drible no realismo e acaba chegando no engajamento de uma maneira poética, de uma maneira que eu diria até mesmo onírica, né? Então ele tem livros como Cidades Invisíveis, que o Marco Polo conta de cidades imaginárias. Imagina um sujeito escrevendo sobre cidades que ele mesmo imagina. Então, 3 cidades que ele imagina com nomes de mulheres, uma é nome de uma amazona. É um escritor realmente sugênero. E outra característica dele é que ele não se contentou em ser escritor. Ele trabalhou em editoras, então, durante muito tempo, ele selecionou textos, etc. E mais do que isso, ele funcionou como crítico literário. Então, é raro um escritor ser também crítico literário. Às vezes, você analisa um livro ou outro. Não, o Calvino, ele ousou escrever um livro, 6 propostas para o novo milênio. Então ele morre em 85, ele nasce em 23, mas antes de morrer ele escreve um livro que, na verdade, faz propostas para a literatura no século XXI, como ele achava que a literatura deveria sobreviver no século XXI. E uma das características dessa literatura, que está presente na toda a literatura do Calvino, e é muito gostoso ler o Calvino, é a leveza. O texto dele nunca tem pretensão, né? O texto dele nunca é um texto carregado. Ele era um sujeito extremamente erudito, né? A família dele, de cientistas, fez com que ele tivesse uma educação primorosa, uma educação não religiosa, né? Então, uma raridade. Ele nasce na Itália em 1923, mas ele não frequenta a igreja quando pequeno, ele não estuda numa escola religiosa, né? Ele era uma cabeça realmente incrível. Ele entra no Partido Comunista em 47, né? Quando ele tinha aí 23, 24 anos, mas quando há a denúncia dos crimes do Stalin em 56, ele sai do Partido Comunista, né? Ele abandona o Partido Comunista. Eu estou falando disso porque os 2 textos que nós vamos ler hoje são textos da década de 50, quando ele tinha por volta de 30 anos, tem uma diferença de 2 anos entre os textos, e os 2 foram publicados em órgãos do Partido Comunista, né? Então é bom a gente saber que são... Quer dizer, esses textos aqui são textos de combate. O Calvino acreditava que o combate que o artista faz deve ser um combate com arte, né? Então, um combate que parte do encantamento, da sedução do leitor, da leitora, né? Do onírico, da fantasia. Ele é muito marcado pela fantasia. Ele tem uma trilogia de romances que são todos fantásticos. O primeiro é o Visconde quebrado ao meio, o Visconde que toma um tiro e ele fica dividido em 2 metades. É incrível como esse livro é atual, foi escrito na década de 50, porque é aquela coisa de pensamentos dicotômicos, direita e esquerda, né?
Então, ficam aquelas duas partes do Visconde brigando sempre, o Visconde partido ao meio, a parte esquerda, a parte direita, até que no final elas duas se unem para poder fazer alguma coisa, né? Então, bom, eu acho que o Calvino se apresenta melhor eu lendo os contos dele do que eu falando sobre ele, mas já viram que é uma figura muito interessante, tem muitos livros e, para nossa sorte, quase todos os livros dele estão publicados em português, né? Em boas edições, em boas traduções da Companhia das Letras, tá? Então vamos lá. Eu não sei se a gente vai conseguir debater os dois textos. Eu não tenho preocupação aqui com eficácia, nem produtividade, nem nada. Se a gente ler e debater o primeiro e tiver tempo e vocês quiserem, a gente debate o segundo. Se não, tudo bem. Mas o primeiro a gente vai debater. O regimento desaparecido. Um regimento de um poderoso exército devia desfilar pelas ruas da cidade. Desde as primeiras luzes da manhã, as tropas estavam enfileiradas no pátio do quartel em formação de parada. O sol já estava alto no céu, e as sombras se encurtavam ao pé das arvorezinhas mirradas do pátio. Sob os elmos lustrados havia pouco, os soldados e os oficiais pingavam de suor. O coronel, do alto de seu cavalo branco, fez um sinal. Rufaram os tambores, toda a fanfarra começou a tocar, e o portão do quartel girou lentamente sobre as dobradiças. Lá fora, espraiava-se a vista da cidade, sob um céu claro, cruzado de nuvens macias. A cidade, com as chaminés que perdiam rastros de fumaça, os terraços com os varais esticados e pregadores para se pendurar a roupa, os reflexos dos raios do sol, batendo nos espelhos das cômodas, os cortinados para enxotar as moscas e que se emaranham nos brincos das senhoras que carregam um cesto, a carrocinha do sorveteiro com o toldo e a caixa de vidro para os picolés. E correndo rente ao chão, uma pipa com a rabiola de papel crepom vermelho que as crianças puxavam por um barbante comprido, que aos poucos subia e se aprumava contra as nuvens macias do céu. O regimento começara a marchar ao ritmo dos tambores, com o barulho das solas batendo no calçamento e das rodas das carriolas da artilharia. Mas ao se ver diante daquela cidade pacata, cordial, concentrada nos seus problemas, cada militar se sentiu indiscreto, inoportuno, e saltou aos olhos de todos que a parada era algo fora do lugar, destoante, algo que realmente podia ser dispensado. Um tambor, um tal de pré-guiobata, fingiu continuar o rufo iniciado, mas na verdade apenas roçou na pele do instrumento. Ouviu-se um tic-tac abafado, mas não só dele, geral, porque no mesmo instante todos os outros tambores tinham feito como o pré. Depois, os corneteiros tocaram um só solfejo de suspiros, pois nenhum deles soprava a fundo. Os soldados e os oficiais, dando olhadas constrangidas ao redor, paravam com uma perna no ar e depois a repousaram devagarinho, retomando a marcha na ponta dos pés. Assim, sem que fosse dada nenhuma ordem, a coluna longuíssima ia em frente, na ponta dos pés, com movimentos lentos e recolhidos, e um murmurante abafado tropel. Os encarregados das peças de artilharia, ao se verem ao lado daqueles canhões tão deslocados, foram subitamente invadidos por um sentimento de pudor. Uns quiseram ostentar indiferença, andar sem nunca olhar para as peças, como se estivessem passando ali por mero acaso. Outros se mantinham encostados nas peças o máximo possível, como para escondê-las, poupando às pessoas aquela visão tão desagradável e pouco civilizada. Ou então jogavam cobertores, mantas sobre os canhões, de modo a passarem despercebidos ou pelo menos não chamarem atenção. Outros, enfim, assumiam com os canhões uma postura de afetuosa zombaria, davam tapinhas na carreta, na culatra, apontavam para eles com um meio sorriso, tudo para demonstrar que não tensionavam servir-se deles para fins letais, mas só levá-los para passear como grotescas engenhocas grandes e raras. Esse confuso sentimento chegara também à alma do coronel Clério Lentuomini. Isso é a coisa mais difícil para mim ler o nome desse cara. Clério Lentuomini, que instintivamente abaixara a cabeça à altura da cabeça do cavalo. Este, por sua vez, começara a mexer as pernas vagarosamente, com a cautela das bestas de carga. Mas bastou um momento de reflexão para que o coronel e o cavalo retomassem sua cadência marcial. Dando-se rapidamente conta da situação, Lentuomini lançou uma ordem seca. Passo de parada! Os tambores rufaram, depois começaram a bater em cadência. O regimento se recompusera depressa e agora ia em frente, pisando o terreno com agressiva segurança. Pronto,
pensou o coronel, olhando de soslaio para suas fileiras. É um autêntico regimento em marcha. Na calçada, alguns passantes se detiveram, perfilando-se com uma parada, e olharam com jeito de quem gostaria de se interessar e até, quem sabe, se deliciar com tamanha demonstração de energia. Mas sentem dentro de si algo que não entendem bem, uma vaga sensação de alarme, e de qualquer maneira há coisas sérias demais ocupando a nossa cabeça para que a gente comece a pensar em espadas e canhões. Ao se sentirem olhados, a tropa e os oficiais foram de novo tomados por aquele leve, inexplicável constrangimento. Continuaram a marchar impertigados, em passo de parada, mas não conseguiam se livrar de uma dúvida que havia em seus corações, que era de estarem fazendo mal àqueles bravos cidadãos. O infante Marangon Remídio, para não se distrair com a presença deles, mantinha sempre os olhos baixos. Quando se marcha em colunas, as únicas preocupações são o alinhamento e o passo. Quanto ao resto, o pelotão pensa pela gente. Mas centenas e centenas de outros soldados faziam o mesmo que o infante Marangon. Aliás, pode-se dizer que todos eles, oficiais, alferes, coronel, avançavam sem nunca tirar os olhos do chão, seguindo a coluna confiantes. Assim, viu-se o regimento em passo de parada, a fanfarra à frente, virar para um lado da rua, sair do terreno asfaltado, passar por cima de um canteiro de jardins públicos e ir adiante decidido, pisoteando ranúnculos e lilazes. Os jardineiros estavam regando o gramado e o que vem? Um regimento que avança de olhos fechados para cima deles, esmagando o capim com as solas dos sapatos. Aqueles pobrezinhos não sabiam mais como segurar as mangueiras para não dirigir os jatos de água contra os militares. Acabaram segurando-as na vertical, mas os jatos, com um longo esguicho, caíam em locais imprevistos. Um deles regou da cabeça aos pés o coronel Clélio Leon Tuomini, que também prosseguia impertigado e de olhos fechados. Com aquela ducha, o coronel levou um susto e deu um grito. Inundação, inundação! Mobilizem-se para os socorros! Depois, subitamente, compreendeu e retomou o comando do regimento para fazê-lo sair dos jardins públicos. Mas ficaram um pouco decepcionados. O grito inundação, inundação, traíra uma de suas esperanças secretas, quase inconscientes, a de que de repente ocorresse um cataclismo natural, sem vítimas, mas perigoso, e mandasse para os ares a parada, e que desse jeito o regimento se prodigalizasse em obras úteis à população. Construção de pontes, salvamentos, só assim a sua consciência ficaria novamente tranquila. Saindo do jardim público, o regimento foi parar numa outra zona da cidade, numa das largas avenidas onde estava combinado que ele desfilaria, mas num bairro de ruas menores, mais apertadas e tortuosas. O coronel resolveu que iria cortar caminho por essas ruelas, para chegarem à praça sem mais perda de tempo. Uma animação insólita reinava no bairro. Eletricistas, no alto de grandes escadas, regulavam as lâmpadas dos postes e levantavam e abaixavam os fios do telefone. Agrimensores da engenharia civil mediam as ruas com as fixas e os metros em rolo. Gasistas, armados de picaretas, abriam grandes buracos no calçamento. Colegiais em fila faziam um passeio. Pedreiros passavam-se tijolos ao voo gritando opa, opa! Ciclistas dando longos assovios transportavam escadas portáteis nas costas. E em todas as janelas das casas, empregadas empertigadas em cima dos peitoris, torciam panos molhados em grandes baldes e limpavam as vidraças. Assim, o regimento devia continuar o desfile por aquelas ruas tortuosas, abrindo caminho no emaranhado de fios de telefone, metros em rolo, escadas, buracos no calçamento, grupos de alunas assanhadas e pegando tijolos no ar. Opa, opa, opa! E se esquivando de panos molhados e baldes que, criadas emocionadas, deixavam cair lá embaixo, no quarto andar. O coronel Clélio Leon Tuomini teve de reconhecer que errara o caminho. Montado no cavalo, inclinou-se para um passante e perguntou: desculpe, sabe qual é o caminho mais curto até a praça principal? O passante, um homenzinho de óculos, ficou pensando um pouco. É uma volta complicada, mas se o senhor deixar que eu guie, levo por um pátio até a outra rua e o senhor ganha pelo menos 15 minutos. Todo o regimento poderá passar por esse pátio? Perguntou o coronel. O homenzinho deu uma olhada e fez um gesto indeciso. Pode-se tentar. E os precedeu entrando num portão. Debruçadas nos parapeitos enferrujados dos corredores externos, todas as famílias daquele prédio se esticavam para olhar no pátio o regimento, que tentava entrar com cavalos e artilharia. Onde fica o outro portão por onde se sai? Perguntou o coronel ao homenzinho. Portão? Perguntou o homenzinho. Talvez não tenha me explicado bem. É preciso subir até o último andar, e dali se passa para a escada de um prédio vizinho, cujo portão dá justamente para outra rua. O coronel queria continuar montado no cavalo, mesmo por aquelas escadas estreitas.
mas 2 patamares mais acima, resolveu deixar o cavalo amarrado no corrimão e prosseguir a pé. Resolveram deixar também os canhões no pátio, e um sapateiro prometeu ficar de olho. O soldado subiu em fila indiana, e a cada andar abriam-se algumas portas e um menino gritava: "Mamãe, venha ver, os soldados estão passando, tem um regimento desfilando!" No 5º piso, para passar daquela escada para outra, secundária, que levava ao sótão, tiveram de andar um pouco pelos corredores que davam para o pátio. Cada janelão dava para um cômodo nu, com muitos colchões de palha, onde viviam famílias cheias de crianças. "Entrem, entrem", diziam os papais e as mamães para os militares. "Descansem um pouco, devem estar cansados. Venham por aqui que o caminho é mais curto." Mas o fuzil deixem do lado de fora, por causa das crianças, sabe como é? Assim o regimento ia minguando enquanto percorria as passagens e os corredores. E naquela confusão, mais ninguém conseguiu achar o homenzinho que sabia o caminho. Anoiteceu e as companhias e os pelotões ainda continuavam a circular por escadas e corredores. No alto do telhado, empoleirado na cumeeira, estava o coronel Lempuomini. Vi estender-se diante de si a cidade espaçosa e transparente, com as ruas formando um tabuleiro de xadrez e a grande praça vazia. Com ele de gatinhas em cima das telhas, havia um batalhão de soldados, armados de bandeirinhas coloridas, pistolas com foguetes sinalizadores, faixas coloridas para emitir sinais. "Transmitam", dizia o coronel. "Depressa, transmitam. Zona impraticável. Impossibilitados prosseguir. Aguardamos ordens." Bom, para quem nunca veio ao Clube do Conto, agora o debate se dá de uma maneira extremamente simples, né? Cada pessoa escolhe uma palavra-chave, pode ser até uma expressão de 2 palavras e tal, e comenta essa palavra-chave, diz por que escolheu essa palavra, qual a relação que ela mantém com o texto, ou com qualquer outro comentário que vocês tenham a fazer, relacionar com outra coisa, não tem problema, é totalmente livre, tá? Não devem buscar uma palavra-chave que resuma todo o texto, porque isso não existe em texto literário, não é um texto de psicologia, nem de história, nem de, né? É um texto livre, então é aquilo que mais apelar à imaginação de vocês, ao interesse de vocês, tá? Eu vou começar para ser engajado, né, para homenagear o Ítalo Calvino, vou começar na direção anti-horária, né, porque o horário fixo, o relógio, obviamente são coisas do capitalismo, né, como diria o Thompson. Então vamos começar aqui com a Júlia. Júlia, por favor. Aí eu peço que eu não conheço o nome de todo mundo e nem todo mundo se conhece, que vocês repitam o nome de vocês antes de falar da palavra-chave, tá bom? Tá, meu nome é Júlia e eu escolhi a palavra letais, que é aqui na parte onde diz... Qual a página? 58. Tá. E está dizendo: apontavam para eles com um meio sorriso, tudo para demonstrar que não tencionavam servir-se deles para fins letais, mas só levá-los para passear como grotescas engenhocas grandes e raras. Porque, apesar de eles não estarem passeando com fins letais, eles querem mostrar que eles têm armas letais para toda a sociedade, a população, querendo ou não, ter medo deles, né? Então foi isso que eu acho que me chamou bastante atenção. Eles queriam demonstrar que não pretendiam, mas o fato daquilo estar presente já não já tem manda. como, é inescapável, né? É inescapável. Foi nesse sentido que eu pensei. Perfeito, Júlia. Vamos lá. Meu nome é Maria Fernanda e a palavra que eu escolhi é distoante, ali na primeira página, 57. Eu vou ler, acho que o parágrafo inteiro, a parte inteira, que fala assim: o regimento começaram a marchar ao ritmo dos tambores, com o barulho das solas batendo no calçamento e das rodas das carriolas da artilharia. Mas ao se ver diante daquela cidade pacata, cordial, concentrada nos seus problemas, cada militar se sentiu indiscreto e inoportuno e saltou aos olhos de todos que a parada era algo fora do lugar, distoante, algo realmente que podia ser dispensado. Eu comecei a ler o texto e achei engraçado, porque eles começam a fazer a marcha deles se achando totalmente importantes, como se a cidade realmente fosse valorizar muito aquilo. Só que os próprios militares começaram a perceber que a cidade tinha outros problemas, então aquela marcha se tornou tipo algo que distante, assim, desnecessário aos olhos daqueles cidadãos, sabe? Então, escolhi essa parte. Perfeito. Todos os problemas e muita energia. Perfeito, Fernanda. Obrigado. Vamos lá, Márcia. Página 59, constrangimento. É o terceiro parágrafo. Escolheu a minha parte. Agora eu tô sem. Não, mas ele pode fazer um comentário
Ele faz um comentário, depois você acrescenta o comentário, ou escolhe outra palavra, tá? Você não é obrigado a escolher outra palavra. Você pode pegar a mesma palavra e acrescentar um comentário, se quiser, tá? Então vamos lá. Ao se sentir olhados, as tropas oficiais foram de novo tomadas por aquele leve e inexplicável constrangimento, né? Porque é uma situação... Enfim, né? Os coitados soldados eles só queriam marchar e chegar na praça, né? Aí daqui a pouco eles começam a olhar, mas veja bem, né? As pessoas não estão assim muito felizes com a nossa presença aqui, né? Com as nossas armas letais, as nossas grotescas engenhocas, enfim, o texto todo acaba sendo uma situação ridícula, né? Então, enfim, constrangimento eu acho que é uma boa palavra. É ótimo, Marte. Eu escolhi a mesma parte que ele leu, Qual é seu nome? Fernanda. Fernanda também, tá legal. Eu acho que é algo que tá em falta hoje em dia, né? Constrangimento. Percepção do ridículo. Tá Não. muito em falta. As pessoas nos constrangem, mas você se autoconstranger e perceber que não é a situação, não deveria fazer isso. Falta senso. Eu acho que quando falta empatia, eu acho que não existe constrangimento para as pessoas. É o que parece, né? Tá ótimo, Fernanda. Vamos lá. Meu nome é Cristina. Eu escolhi a expressão animação insólita. É que eu não tô com a mesma cópia de vocês. É o parágrafo que fala assim... O coronel resolveu que queria cortar caminho por essas ruelas para chegarem à praça sem mais perda de tempo. Uma animação insólita reinava no bairro. Eletricistas no alto de grandes escadas regulavam as lâmpadas dos postes e levantavam e baixavam os fios de telefone. Agrimensores, aí ele vai listando, né, as atividades que a população da cidade está fazendo. E me pareceu que nesse parágrafo... Está na página 60, no quarto parágrafo. No terceiro parágrafo é essa parte do coronel, depois a animação insólita é no quarto parágrafo. Isso, então uma animação insólita reinava no bairro. Esse parágrafo me parece assim o ápice do contraste do que é pessoas fazendo coisas úteis e eles inúteis ali, né? Então, tipo assim, da utilidade e inutilidade, porque tá todo mundo muito ocupado e muito vivendo a vida prática, né? E eles ali com essa palhaçada, né? Que, tipo assim, parecem como se fossem meio que crianças brincando, né? E até antes fala que algumas pessoas até queriam se interessar, né? Mas eles estavam... Não dava certo, eles tinham coisas mais sérias na cabeça, né? E aqui me parece o ápice desse contraste, assim. Ótimo, Cristina. Obrigado. Meu nome é Kelly e eu escolhi na página 59 Bravos Cidadãos, porque ele comenta assim: continuaram a marchar impertigados em passo de parada, mas não conseguiam se livrar de uma dúvida que havia em seus corações, que era de estarem fazendo mal àqueles bravos cidadãos. Eu escolhi uma frase, uma expressão diferente, mas mais ou menos pelos mesmos motivos da Cristina, assim. Por eles estarem se perguntando da sua utilidade ali, da sua importância e do quão imprestáveis talvez eles estivessem sendo naquele momento para a sociedade. Né? E aí, assim, é muito importante perceber que a palavra, né, no plural, cidadãos, ela só aparece aí uma vez no texto. Então ela é muito valiosa porque ela aponta para o fato de que esses militares, teoricamente, teriam como função, né, defender aquele povo. Mas que eles são totalmente estranhos ao povo e vice-versa, né? Então, os bravos cidadãos, a palavra cidadãos aí, ela aponta esse circuito. Quer dizer, eles se arvoram como defensores da cidadania, como defensores por exemplo, faz uma parada de 7 de setembro, bandeira do Brasil, como se estivesse representando o Brasil, mas a cidadania brasileira não se esgota ali. Eles têm uma função, uma tarefa, quer dizer, são os cidadãos, na verdade, devem ser protegidos por eles. Eles estão em segundo plano, deveriam estar em segundo plano. Mas eles querem marchar pela cidade como se a cidade fosse deles. Então, quando ele chama as pessoas do povo, que é o homenzinho, é o eletricista, aparentemente é uma coisa diminuta, perto do coronel, dos tenentes, mas quando ele chama de cidadãos, ele aponta para esse circuito, né? Então, na literatura é importante ver a ideia e de que maneira algumas palavras elas são
absolutamente estratégicas para transmitir essa ideia, para transmitir até mesmo a impressão, né? Tem um alemão chamado Rusch, se eu não consigo falar italiano, imagina italiano. Mas é o tal do Gumbrecht, né? E o Gumbrecht ele tem um livro inteiro que ele analisa até música da Janis Joplin, analisa vários tipos de texto que ele toma como texto, né? Mas ele diz o seguinte: o que é mais importante num texto literário, numa música, é transmitir um clima. Mais do que uma ideia, é transmitir um clima. É uma ideia que ela é transmitida a partir de um clima. Então, na hora que se fala bravos cidadãos, dá uma estocada na gente, a gente fica pensando, né? Quem é dono da cidade? Quem é dono do país? Né? São esses caras que estão marchando de canhão. Então, esse trecho que você pegou tem essa palavra bem estratégica. E o adjetivo, né? Bravo. Bravos cidadãos, né? Eles têm mais, assim, eu acho também vejo como, eu não sei como é que foi a tradução do original, né? Mas é inteligente, né? No italiano, bravo, corajoso. Mais do que os militares aqui que estavam desse tamanho, né? Olhando assim, um pouco trabalhando. Perfeito. Se eles fossem capazes de se constranger, né? Como disse a Fernanda aqui, eles iam perceber que eles iam estar muito constrangidos, né? Tá ótimo, Kelly. Obrigado. Vamos lá. Meu nome é Luiz Henrique. Apesar de eu não ser diretamente da academia, eu sou, digamos assim, rodeado, né? Então, Não, mas aqui nem é academia, não. Não. Eu não ser da academia, eu sou rodeado na minha vida pela academia, né? E eu passei, ano passado, quando eu fiz o meu TCC, pelo sociólogo, né, pelo Michel Foucault, e a palavra-chave que eu escolhi aqui é justamente o poderoso exército, né? O poderoso exército que traz, obviamente, a ideia do poder, né? E segundo, né, os conceitos que eu passei um trabalho terrível para conseguir entender, ele fala assim que o poder ele é como se fosse algo que circula, né? E circula justamente, muitas vezes impulsionado pelas relações dialógicas que as pessoas fazem com elas mesmas e com os demais, com os enunciados que estão pairando, né, entre cada um de nós. O exército ele faz um diálogo com ele mesmo, né? A princípio se achando o rei da cocada preta, né, os reis da cocada preta, e depois chegando à conclusão, né, dialogando com aqueles enunciados que estavam ali, né, pairando sobre a cidade, chegando à conclusão de que eles eram muito pouco ou quase nada. E as pessoas também que teoricamente não estão empoderadas, né, não usufruem desse poder, né, elas acabam, diante da situação, se empoderando diante da necessidade de conduzir um exército perdido para um local meio que de fuga, né? Meio que para tentar colocar uma peça que está fora do lugar, né? Dentro do caminho, e no final das contas esse empoderamento, no texto ali ele se esvai, que as pessoas somem, né? O homenzinho some e o exército fica, né, à mercê de si mesmo, né? Então, fazendo essa relação que vocês fizeram com relação ao nosso momento, né? Esse empoderamento são justamente esses enunciados, esses que são soltos e acabam encontrando eco em pedaços da nossa, se é que a gente pode dizer assim, da nossa personalidade, e a gente acaba, né, embarcando. A gente, estou falando de sociedade como um todo, né, embarcando, não, isso é a verdade, isso né, então, é só por causa desse somatório que se empodera e com a mesma velocidade que se empodera, se desempodera também, como aconteceu com o exército. Perfeito, Luiz. Obrigado, Luiz. Vamos lá, então. Boa tarde. Meu nome é Domício. Eu escolhi, na verdade, algumas palavrinhas aqui que elas constituem um objeto apenas. Que é a pipa com rabiola de papel crepom vermelho.
Não. Que as crianças puxavam por um barbante comprido que aos poucos subia e se aprumavam. Tá em que página, Domício? Desculpa. Primeira página, segundo parágrafo. Tá bom, mas sempre, Não, mas mesmo que final seja do fácil, mas a gente sempre tem que dizer para Eu esqueci colegas então, acompanhar. é na primeira linha. Tá bom, É o final do terceiro parágrafo, na verdade, na primeira Tá bom. página. tá certo. E por serem crianças, eu tive a impressão que elas estavam, como se fosse a bandeira delas. Assim, elas não tinham o poder de matar sobre a cidade, né? Não tinham exército, não eram poderosas, mas elas tinham aquele poder de inocência, né? Com a bandeirinha, uma pipa vermelha e tal, né? Que o exército não tinha uma bandeira, não tinha uma... Pelo que eu, né? Se eu furei, né? Mas assim, Não. eu creio que eles não tinham nenhum adereço, né? Uma bandeira, sei lá, né? E as crianças, naquela simplicidade ali, né? Com aquele fiapinho de pipa, eu acho que estavam tentando se colocar como crianças, mas assim, de forma autêntica, né? Assim, sem pretensão de poder, sem nada, mas hasteando sua bandeirinha em forma de pipa ali, né? Foi ótimo. A tropa do exército, ela não só não tem nenhuma bandeira, mas ela não tem nenhum objetivo. Ela vai desfilar, ela vai de um lugar para o outro, mas à toa, só para fazer uma parada, para fazer uma demonstração de força, né? Que nem vocês estavam colocando. Então aqui é como se os contendores... Aqui, na verdade, existe uma batalha. É uma batalha, né? Os contendores são apresentados. De um lado, o general do alto do seu cavalo branco. Olha só a brincadeira que ele faz, né? Como se fosse um conto de fadas, né? Uma coisa meio perfeita. O cavalo branco, ele é o próprio herói. As tropas rufam os tambores, a fanfarra. Isso é um dos contendores. O outro contendor que não está fazendo guerra com ninguém, mas é lá fora, né? É engraçado, lá fora. Porque ele diz, um regimento poderoso do exército devia desfilar pelas ruas da cidade. Quer desfilar, não tem propósito nenhum. Só desfilar. Não diz que é para a tropa se organizar, nem que é para fazer exercício, nem que é para treinar nada. É desfilar pelas ruas da cidade. Mas é um exército que não conhece a própria cidade. E, na verdade, eles vão chegar, ele faz um bairro, não sei o quê, é um bairro popular. Que aí é uma das coisas, os aspectos centrais do pensamento do Calvino, né? Ele gosta da cidade, das cidades americanas, a que ele mais gostava era Nova York. Que tem mais mistura, tem mais gente, tem bairros étnicos, tem bairro pobre, tem bairro negro, tem bairro judeu. Ele achava que isso aí é que era o verdadeira, a energia, né, real vinha daí. Então ele apresenta os contendores, fala assim, lá fora, como se fosse assim, dois, né? Não é lá fora, o exército já está fora também. Mas é do outro, como se fosse, do outro lado, de um lado nós temos fulano de tal, do outro é uma luta de boxe, né? Sendo que o exército quer se impor numa cidade que ele nem conhece, por isso ele se perde. Ele tem que admitir que se perde, ele não conhece. E a cidade não está nem aí para o exército, né? Mas ela tem uma dinâmica tão grande, tem uma vida tão grande como essa das crianças, né? Até as crianças sabem o que elas estão fazendo. Você bota a rabiola na pipa para a pipa voar melhor. O exército não sabe o que está fazendo, né? A não ser os exércitos que estão em guerra, nenhum exército sabe nunca o que está fazendo. A verdade é essa. Então, o pessoal que está lá desfilando no 7 de setembro. Obrigado, Domício. Vamos lá. Meu nome é Hugo. A palavra que eu escolhi foi inundação. Ah, que bom. Na página 60. Tá ok. Caracteriza bem o sentimento de tentar ser útil numa situação ali que eles são totalmente descartáveis e inúteis, né? Que foi... Aqui o texto fala, mas ficaram um pouco decepcionados. O grito inundação, traíram uma de suas esperanças secretas, quase inconscientes. E por aí vai. É um recorte do texto que ele tenta jogar um sentido de, como é que eu vou dizer, de utilidade para aquele exército, para aquele regimento. E do nada, assim, numa circunstância totalmente paralela, inútil, assim, inexplicável, e eles continuam sem sentido, assim, sem utilidade naquele contexto ali, do dia a dia da cidade, do coração da cidade, né? Do bairro e tal, da Tentaram rua. achar uma musa inspiradora, né? Exatamente. Tipo assim, pô, agora vamos ser úteis, né? Aqui nessa circunstância, mas mesmo assim não acontece nada. E a coisa continua.
Tipo, só uma situação extrema, né? Tipo, tem que acontecer um cataclismo, né? Que Deus pra gente ter algum valor nesse momento. E além disso, demonstra a falta de habilidade, falta de capacidade, de treinamento do coronel para pensar o que está acontecendo. Eu me molhei, peraí, o que houve? Ah, tem um cara com a mangueira. Não, eu me molhei? Para eu me molhar tem que ter um negócio, né? Ele não vê em torno, ele não consegue pensar onde ele está, o que está acontecendo, né? Ele vive lá trancado dentro do quartel. E ele só pensa de acordo com aquelas categorias, né? Ia ter a categoria inundação, ia ter incêndio, ia ter invasão de uma tropa estrangeira, nós estamos sendo atacados por não sei o quê. Ele devia ter meia dúzia de frases lá já prontas. E aí ele grita, inundação, 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 não vê que tem um cara com a mangueira. Na verdade, eles vão na direção dos jardins, assim, sem perceber para onde eles estão indo. E aí você tem essa cena, né? Bem simbólica, que eles vão amassando, pisando, pisoteando as flores, né? Perfeito, Hugo. Vamos lá, querida, por favor. Bom, eu sou a Maria e eu escolhi a expressão olhos fechados, tá? No último parágrafo da página 59. Perfeito. Mas eu achei toda a frase muito simbólica, que é um regimento que avança de olhos fechados para cima deles, esmagando o capim com as solas dos sapatos. Eu achei isso muito simbólico porque mostra que eles não sabem de fato o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, e por isso eles podem simplesmente passar por cima de tudo e todos. Sim. E eu acho que isso traz um contexto histórico muito sensível, né? Por toda a história da humanidade, desde que existem exércitos, coisas catastróficas já aconteceram. Sim. Então eu achei essa frase bem simbólica mesmo. E é engraçado que afora os cidadãos, eles sempre caracterizam, né, Maria, como nesse trecho aqui, eles sempre caracterizam as pessoas normais com diminutivos. Sim. O homenzinho, que leva eles para subir, para sair pela cobertura. O pobrezinhos, que eram os jardineiros, nenhum deles tem pretensão a ser poderoso. Né? Eles são totalmente despretensiosos. Aí é prestar atenção em como a linguagem também, ela carrega esse significado, né? Ele bota os pobrezinhos aqui de propósito, tipo assim, eles não estão fazendo isso para confrontar o exército. Estava ali regando, né? Os ranúnculos e os lilazes e tal, e vem esse exército de loucos, passa por cima, né? Bom, a gente poderia continuar a discutir, né? Mas eu acho que se vocês quiserem, a gente pode passar para o segundo conto, só se vocês quiserem. O que vocês preferem, continuar a discutir esse ou ler o próximo? Sejam sinceros. Não falei minha palavra-chave, é só bater o olho aqui? Não, mas nem eu preciso falar minha palavra-chave, já falei tanta coisa. Não, deixa vocês falarem. Né? A minha palavra-chave é cidade, como eu já havia mencionado. Né? Ele acha a cidade um espaço rico e complexo demais para que um exército possa passar por cima dela. Né? Quer dizer, esse exército podia até vencer uma batalha num lugar isolado, numa planície, mas isso corresponde em termos militares. O objetivo militar mais difícil de ser conquistado é uma cidade. Você nunca conquista totalmente uma cidade. Vocês querem um exemplo que está aqui na nossa cara? Gaza. Os caras já bombardearam Gaza de tudo quanto é jeito, eles jogam bomba, tiro, tanque, não sei o quê, mas sempre tem um labirinto, sempre tem um túnel, sempre tem algum lugar que tem alguém, lá estão os prisioneiros e tal, o pessoal que está resistindo. Uma cidade era como se não pudesse ser conquistada, entende? Assim, conquistada totalmente, ela nunca é conquistada totalmente, que é a crença, ainda mais um bairro popular. Que é esse bairro de Labirinto, de Viela, que só quem vive ali que conhece, né? E que às vezes isso é utilizado negativamente, né? Por exemplo, os traficantes no Rio se estabelecem em favelas, né? Mas a cocaína não vem da favela, a arma não vem da favela. A favela é aquele labirinto, né? A polícia entra por um lado, eles saem pelo outro. Então é quase que impossível você policiar aquilo. E aqui é impossível por causa da riqueza. O exército aqui, ele é de uma simplicidade, de uma unilateralidade que contrasta com a fertilidade da cidade, né? Das dimensões da cidade. Então, acho que a palavra-chave, se eu tivesse que escolher uma, seria cidade. Mas não precisa escolher a palavra-chave, deixa pra lá. Você tem que escolher. Podemos passar para o segundo? Tá bom. Um general na biblioteca, que é o conto que dá nome a essa coletânea, tá?
falando sobre a coletânea é maravilhosa de textos soltos que foram reunidos pela mulher dele, a Esther Calvino, né? Que falava que o Calvino escrevia o tempo todo. Tudo bem? Tudo bem? Ele chegava no lugar, se não tinha onde escrever, ele escrevia com guardanapo, escrevia na toalha, depois comprava a toalha do restaurante, o tempo todo saía fazendo. Então vamos lá. E aí tem uma coletânea de artigos soltos dele, publicada póstumamente, tá? Tem textos desde 1943 até o final da vida dele, tá? Tem textos de 40 anos da carreira dele. E alguns desses primeiros, como o General na Biblioteca e como o Regimento Desaparecido, são aquilo que ele chamava de raccontini, ou seja, pequenos continhos ou então pequenas narrativas, tá? Um General na Biblioteca. Saúde. Na Pandúria, nação ilustre, uma suspeita insinuou-se um dia nas mentes dos oficiais superiores, a de que os livros contivessem opiniões contrárias ao prestígio militar. De fato, a partir de processos e investigações, percebeu-se que esse hábito agora tão difundido, de considerar os generais como gente que também pode se enganar e organizar desastres, e as guerras como algo às vezes diferente das radiosas cavalgadas para destinos gloriosos, era partilhado por grande quantidade de livros, modernos e antigos, pandurianos e estrangeiros. O Estado-Maior da Pandúria se reuniu para fazer um balanço da situação. Mas não se sabia por onde começar, porque em matéria bibliográfica ninguém era muito versado. Foi nomeada uma comissão de inquérito, comandada pelo general Fedina, oficial severo e escrupuloso. A comissão iria examinar todos os livros da maior biblioteca da Pandúria. Ficava essa biblioteca num antigo palácio cheio de escadas e colunas, descascado e desabando aqui e ali. Suas salas frias estavam repletas de livros, abarrotadas em locais impraticáveis. Só os ratos podiam explorar todos os cantinhos. O orçamento do Estado panduriano, onerado por ingentes gastos militares, não podia fornecer nenhuma ajuda. Os militares tomaram posse da biblioteca numa chuvosa manhã de novembro. O general desceu do cavalo, baixo e gorducho, impertigado, com a larga nuca raspada, o senho franzido em cima do pincenê. De um automóvel desceram 4 tenentes, uns varapaus, de queixo levantado e pálpebras abaixadas, cada um com sua pasta na mão. Depois chegou um batalhão de soldados que acampou no antigo pátio, com mulas, bolas de feno, barracas, cozinhas, rádio de campanha e faixas coloridas de sinalização. Ele gosta de uma faixa colorida de sinalização, né? Puseram sentinelas nas portas e um cartaz proibindo a entrada, por causa das grandes manobras até que as mesmas se concluam. Era um expediente, para que a investigação pudesse ser feita em absoluto sigilo. Os estudiosos que costumavam ir à biblioteca toda manhã, encapotados, com cachecóis e bonés para não congelarem, tiveram de voltar para casa. Perplexos, perguntavam-se: mas como? Grandes manobras na biblioteca? Será que não vão desarrumar tudo? E a cavalaria? E será que também darão tiros? Do pessoal da biblioteca ficou apenas um velhinho, ao diminutivo, o senhor Crispino, recrutado para explicar aos oficiais o lugar dos livros. Era um sujeito baixotinho, com a cabeça careca parecendo um ovo, e olhos como cabeças de alfinete atrás de óculos de hastes. O general Fedina se preocupou, acima de tudo, com a organização logística, pois as ordens eram para que a comissão não saísse da biblioteca antes de ter concluído a investigação. Era um trabalho que exigia concentração e não deviam se distrair. Assim, providenciaram o fornecimento de víveres, umas estufas de quartel, uma provisão de lenha, a qual foram se juntar algumas coleções de revistas velhas, reputadas pouco interessantes. Nunca fez tanto calor na biblioteca naquele inverno. Em lugares seguros, cercadas de ratoeiras, foram postas as camas de campanha onde o general e seus oficiais dormiriam. Depois, procedeu-se à divisão de tarefas. A cada tenente foram designados determinados ramos do saber, determinados séculos de história. O general controlaria a classificação dos volumes e aplicaria carimbos diversos, dependendo se o livro fosse declarado adequado para ser lido por oficiais e suboficiais da tropa ou fosse denunciado ao tribunal militar. E a comissão começou o seu trabalho. Toda a noite, o rádio de campanha transmitiu o relatório do general Fedina ao Comando Supremo. Examinados um total de tantos volumes, retidos como suspeitos tantos, declarados adequados para oficiais e tropa tantos. De vez em quando, aqueles números frios eram acompanhados de alguma comunicação extraordinária. A solicitação de óculos para ler de perto,
pois um tenente quebrara os seus, a notícia de que uma mula tinha comido um códice raro de Cícero que não estava em lugar seguro. Mas fatos de alcance bem maior iam amadurecendo, dos quais o rádio de campanha não transmitia notícias. A floresta dos livros, em vez de ser devastada, parecia ficar cada vez mais emaranhada e insidiosa. Os oficiais teriam se perdido se não fosse a ajuda do senhor Crispino. Por exemplo, o tenente Abrogati se levantava dando um pulo e jogava em cima da mesa o volume que estava lendo. Mas é inacreditável. Um livro sobre as guerras púnicas que fala bem dos cartagineses e critica os romanos. Precisamos denunciá-lo imediatamente. Diga-se de passagem que os pandurianos, ou sem razão, consideravam-se descendentes dos romanos. Com seu passo silencioso dentro das pantufas felpudas, o velho bibliotecário vinha se aproximando dele. Isto não é nada, dizia. Leia aqui ainda sobre os romanos o que está escrito. Também se poderá pôr isso no relatório. E isso, e mais isso. Ele submetia uma pilha de volumes. O tenente começava a folhear os livros, nervoso, depois ia lendo mais interessado, tomava notas e coçava a testa resmungando. Santo Deus, mas quanta coisa a gente aprende. Quem diria? O senhor Crispino andava até o tenente Luchetti, que fechava um tomo com raiva e dizia: essa não! Aqueles têm a coragem de expressar dúvidas sobre a pureza dos ideais das cruzadas. Sim, senhor, das cruzadas. E o senhor Crispino sorridente: deve-se fazer um relatório sobre esse tema. E posso lhe sugerir outros livros, no qual é possível encontrar mais detalhes. E jogava meia prateleira em cima dele. O tenente Luchetti se metia a lê-los de cabeça baixa e por uma semana o ouviam virar as páginas dos livros e murmurar: mas essas cruzadas, hein? Quem diria? No comunicado vespertino da comissão, o número dos livros examinados era cada vez maior, mas já não se relatava nenhum dado sobre vereditos positivos ou negativos. Os carimbos do general Fedina iam ficando ociosos. Se ele, tentando controlar o trabalho dos tenentes, perguntava a um deles: mas como é que você deixou passar esse romance? Aqui a tropa se sabe melhor do que os oficiais. É um autor que não respeita a ordem hierárquica. O tenente lhe respondia citando outros autores, embreantes em raciocínios históricos, filosóficos e econômicos. Daí nasceram discussões genéricas que prosseguiam horas a fio. O senhor Crispino, silencioso dentro de suas pantufas, quase invisível dentro de seu jaleco cinza, sempre intervinha na hora certa. Um livro que, a seu ver, continha detalhes interessantes sobre o tema em questão e cujo efeito era sempre de pôr à prova as convicções do general Fedina. Enquanto isso, os soldados tinham pouco o que fazer e se entediavam. Um deles, Barabaço, o mais instruído, pediu aos oficiais um livro para ler. Na hora, quiseram dar-lhe um daqueles poucos que já tinham sido declarados adequados para a tropa. Mas, pensando nos milhares de volumes que ainda restava examinar, o general não gostou que as horas de leitura do soldado Barabaço fossem horas perdidas para o serviço, e deu-lhe um livro ainda a ser examinado. Um romance que parecia fácil, recomendado pelo senhor Crispino. Lido o livro, Barabaço devia fazer o relato ao general. Outros soldados também pediram para fazer o mesmo, e conseguiram. O soldado Tomazoni lia em voz alta para um companheiro seu, analfabeto, e este dava a sua opinião. Das discussões gerais, começaram a participar também os soldados. Sobre o prosseguimento dos trabalhos da comissão, não se conhecem muitos detalhes. O que aconteceu na biblioteca nas longas semanas invernais não foi relatado. Mas o fato é que os boletins radiofônicos do general Fedina, é que eu afastei um pouquinho dele e está reclamando, deixa eu voltar para a minha perna. Os boletins radiofônicos do general Fedina passaram a chegar cada vez mais raramente ao Estado-Maior da Pandúria, até que pararam de vez. O Comando Supremo começou a se alarmar, transmitiu a ordem de concluir a investigação o quanto antes e de apresentar um exaustivo relatório. A ordem chegou à biblioteca quando o espírito de Fedina e de seus homens se debatia entre sentimentos opostos. Por um lado, estavam descobrindo a todo instante novas curiosidades a serem satisfeitas. Estavam tomando gosto por aquelas leituras e aqueles estudos como nunca antes teriam imaginado. Por outro, não via a hora de voltar para junto das pessoas, de retomar o contato com a vida, que agora lhes parecia muito mais complexa, quase renovada aos olhos deles. E além disso, a aproximação do dia em que deveriam deixar a biblioteca enchia-os de apreensão, pois teriam de prestar contas de sua missão e, com todas as ideias que andavam brotando em suas cabeças, não sabiam mais como sair dessa enrascada. Página 71, Marte. Segundo parágrafo. De noite, olhavam pelas vidraças os primeiros brotos nos galhos iluminados pelo crepúsculo, e as luzes da cidade acenderem-se, enquanto um deles lia em voz alta os versos de um poeta.
Fedina não estava com eles. Dera ordem para ser deixado sozinho em sua sala, pois devia redigir o relatório final. Mas de vez em quando se ouvia a campainha tocar, pim, e sua voz chamar, Crispino, Crispino! Não podia ir adiante sem a ajuda do velho bibliotecário. E acabaram se sentando à mesma mesa e redigiram juntos o relatório. Finalmente, numa bela manhã, a comissão saiu da biblioteca e foi entregar o relatório ao Comando Supremo. E diante do Estado-Maior reunido, Fedina expôs os resultados da investigação. Seu discurso era uma espécie de compêndio da história da humanidade, das origens aos nossos dias, no qual todas as ideias mais indiscutíveis para os bem-pensantes da Pandúria eram criticadas, as classes dirigentes denunciadas como responsáveis pelas desventuras da pátria, o povo exaltado como vítima heróica de guerras e políticas equivocadas. Era uma exposição um pouco confusa, com afirmações muitas vezes simplistas e contraditórias, como costuma acontecer com quem abraçou há pouco novas ideias. Mas sobre o significado geral não podia haver dúvidas. A Assembleia dos Generais da Pandúria empalideceu, arregalou os olhos, reencontrou a voz e gritou. O general nem pôde terminar. Falou-se de degradação, de processo. Depois, temendo-se escândalos mais graves, o general e os 4 tenentes foram mandados para a reserva por motivos de saúde, por causa de um grave esgotamento nervoso contraído no serviço. Vestidos à paisana, encapotados dentro de sobretudos acolchoados para não congelarem, frequentemente eram vistos entrando na velha biblioteca, onde esperava por eles o senhor Crispino com seus livros. Só vou beber uma água antes da gente fazer a rodada, mas agora a gente vai começar ao contrário. Vamos começar pela Maria, tá? Ô, cara, vê se me libera, só vou beber uma aguinha, eu volto. Minha namorada tem 3 gatos, aí eu comprei um livro para ela que é Bárbara Capone, uma italiana. Se chama Como Domesticar Ser Humano. É escrito do ponto de vista do gato, o gato explicando como dominar um ser humano. Né? Com 2 páginas já é suficiente para dominar, mas depois são requintes de crueldade. Você quer que o humano faça isso, você faz isso, você faz isso, faça aquilo. É tipo o Maquiavel dos gatos. Exatamente, Kelly, perfeito. Como Domesticar Ser Humano. É muito bom. Tem um grampeador ali. Ai, cuidado. Cuidado com ele e com o grampeador, que tem uma coisa. Vou botar o grampeador aqui. Então vamos lá, vamos começar pela Maria agora. Vamos. Bom, eu escolhi ali no finalzinho, último parágrafo, última página, o termo a paisana. Porque ele, basicamente, eles tiraram as fardas e a venda dos olhos que eles adquiriram, né? De fato, conhecendo a história, lendo, indo atrás do que é a realidade nesse caso. Então, esse foi o termo que eu escolhi. Tá ótimo, Maria. Obrigado. Vamos lá. A palavra relatório. Relatório. É constantemente repetida, né, no texto. E tem a ver com um comprometimento da leitura e do que era permitido a eles, do que era indicado a eles lerem. E que no fim tudo tinha influência do Crispino, né? Ele estava permeando tudo ali. E essa parte eu achei interessante também. Essa ideia deles de uma missão, né? De uma objetividade. Você pode esgotar toda e qualquer realidade a partir de uma missão bem objetiva. Não, vamos lá, a biblioteca é apenas mais um lugar para ser conquistado e a gente, né? Assim como a cidade, a biblioteca também é muito rica, também é cheia de labirintos, de conhecimento, né? De ideias. Né? Perfeito, Hugo. Escolheu bem a palavra. Vamos lá. Escolhi na primeira frase a palavra prestígio. No fim da primeira frase. Porque, segundo aqui a própria frase, a opinião dos oficiais é que os livros contivessem opiniões contrárias ao prestígio militar. Ou seja, é como se os militares, por serem eles mesmos, já tivessem um prestígio que nada pudesse contradizer. Né? O que naturalmente não é verdade. E se relaciona com o primeiro texto, né? Aquela mesma história, né? Dos caras se acharem. E foi apenas essa pequena ideia, assim. Ótima ideia, ótima ideia. Aqui é um mosaico. Quando junta todas as ideias, fica uma coisa sensacional. Muito obrigado, Domício. Vamos lá, Luiz Henrique, por favor.
é a expressão longas semanas invernais, né? Foi o tempo. Página. Desculpa. 70. Lá o penúltimo parágrafo. Ok. As longas semanas invernais, né? Dando em 3 palavrinhas ele deu a dimensão de todo o que estava borbulhando na cabeça daquelas pessoas que estavam lendo os livros ali e já estavam com dificuldade de se situar como detentor da prerrogativa de separar o que pode ser lido, o que não pode ser lido. Enfim, já estava havendo essa confusão, né? E mostrando quão profundo era a transformação que estava ocorrendo ali, a ponto de tornar os militares ali que participaram ativamente do processo como subversivos. Que, na verdade, isso daqui foi o que, né, se denominou no Brasil de subversivo. Né? Sim, perfeito. E longas semanas que para eles trabalho que eles não estavam acostumados nem preparados, né? Aí demora muito mais. Obrigado, Luiz Henrique. Por favor, Kelly. E por falar em subversão, eu não consigo escolher uma palavra só, porque a minha primeira palavra escolhida foi Crispino. Crispino, que aparece algumas vezes, e na página 69 se fala a Floresta dos Livros. Então, para mim, o Crispino ele é o grande herói dessa história. Ele representa muitas pessoas, assim como você, assim como eu, porque para quem não me conhece, eu organizo um clube do livro que acontece aqui. Que é muito bacana, as pessoas que vêm debater são incríveis, a Kelly dirige muito bem, escolhe muito bem os livros, e as pessoas que vêm é um debate de alto nível, poxa, muito legal. Assim como está sendo o nosso hoje também. Sim, e assim como nós, assim, o Crispino ele é uma luz, né? Traz à luz muitos livros, muito conhecimento, e é muito gostoso ver como o Crispino ele subverte, e ele subverte assim de uma forma tão gentil, tão amigável, eu acho muito bonito ali quando fala sobre a Floresta dos Livros. Eu nunca tinha parado para pensar numa biblioteca como a Floresta dos Livros. Eu achei muito poético e, ao mesmo tempo, também. E o Crispino é o guia da floresta, né? Senão você se perde, né? Ele é o rei da floresta, né? É o rei guia, mas ele está guiando, né? Ele é o rei da floresta e enfim, ele é o grande herói. Ele tá ali escondido, né? Fica ali no cantinho dele, ali em determinado momento ele diz ali que ele fica com as pantufas dele ali, meio encoberto sob os livros, mas ele é a grande pessoa dessa história toda. Perfeito. Então, ótimo, Kelly. Você, na verdade, pegou a palavra Crispino e relacionou com a floresta. Você escolheu bem a palavra, não teve problema nenhum. Tá ótimo. Ela pegou justamente duas que eu tinha circulado. Não era bem a Crispino, eu tinha circulado a Só que vocês são amigas, hein? Não, a gente não tinha se falado. A Floresta dos Livros me pareceu também muito simbólico, né? Mas o que eu tinha escolhido, eu falei, não, eu acho que vou falar do Pantufas Felpudas, porque representa como que ele escolheu, né? Criar o Crispino, né? Ele é suave, né? A pantufa ela não faz barulho. Ao contrário do que um exército faz quando chega pisando e marchando, né? Ele vai pisando com pantufas, ele vai... Que é bem o oposto, essa coisa dos opostos da cultura e da ignorância, né? Então ele vai gentil, ele vai colocando, ele não vai impondo, não, você vai ter que ler isso aqui, ele foi percebendo, ele deu a chance do conhecimento e modificando a cabeça daqueles ignorantes, né? Porque... assim como no conto anterior, o narrador ele mostra o exército como pessoas muito ignorantes, muito rudes, né? Muito
é uma cabeça muito fechada, e o Crispino ele vai entrando na vida deles de forma suave, como eles eram obrigados, né, a analisar esses livros, a absorver esse conhecimento. Ele podia chegar e falar, tá vendo? É isso, né, gente? Vocês estão fazendo tudo errado. Não, ele falou, olha, mas tem mais esse aqui, tem esse outro livro aí, né? Então ele intervinha na hora certa com um livro que, a seu ver, continha detalhes sobre o tema em questão, cujo efeito era sempre de pôr à prova as convicções do general Fedina. Ele não vinha nem falando bem, nem falando mal. Ele só dizia, olha, quando esse tema, ele ia só colocando a lenha na fogueira de forma... Ao contrário dos militares, ele evitava o confronto. Ele evitava o confronto. Exato. E é isso, também considerei fantástico, incrível a construção desse personagem. Ótimo, Cristina. Ótimo. Fernando. O Martin está ocupado, então vamos passar primeiro para Fernando. Vamos lá. A palavra que eu escolhi está na página 70 e é convicções. E daí ali fala, né? Cujo efeito era sempre de pôr à prova as convicções de general Fedina. E eu acho que o texto mostra que a grande estrutura, que é o estudo... É no final do primeiro parágrafo. Isso. Mostra que a leitura, o que o Crispino fazia era realmente mexer com as convicções, né? Que eu acho que é isso que acontece quando a gente começa a ler ou estudar e pesquisar. Porque você lê uma coisa e fica, essa é a minha opinião, mas daí vem outra, e daí vem outra. Eu acho que é por isso que até no final ele ficou meio, meu Deus, tem muita coisa pra ler, e isso vai mexendo nas nossas convicções, assim. Então eu acho que o texto fala muito sobre isso, assim, sobre as nossas opiniões e como elas podem ir mudando com o nosso estudo, com a nossa leitura. E como muda, né? Muda sim. Obrigado, Fernando. Valeu. Vamos lá, Júlia. Eu também peguei na mesma frase que a Mafia tinha pego, que é pôr à prova, então, que é realmente isso que o Crispino fez com muita suavidade, com muita paciência, que nem as meninas falaram, e realmente mostrar como o estudo, o conhecimento vale a pena. E sem falar que pôr à prova, né, Júlia? Aí já é uma expressão mais de confronto. Quer dizer, aquelas ideias que o general tinha, para comparar com uma questão militar, elas eram vencidas por outras ideias. Colocadas à prova, né? Na hora da batalha das ideias, elas perdiam, porque isso eram ideias fracas, ideias sem sustentação, né? Ideias sem apoio, eram verdadeiros enganos, né? Então, pôr à prova também aqui é legal. Ótimo. Posso fazer uma junção de duas falas de vocês que eu achei legal? Você falou da pantufa. Pode, mas agora não. Primeiro roda todo mundo. Não, deixa rodar todo mundo, para depois a gente passar para... Porque tem gente que está esperando, né? Por exemplo. Você vai pular essa, Martin? Aí logo depois você, tá, Luiz Henrique? Só para dar agilidade, porque quem fica por último fica esperando. E aí você pode fazer um comentário que mate o comentário dele. Tá, a minha na página 70, discussões, né, que o contexto ali que um oficial repreende o outro, mas como assim tu deixou passar esse romance, né, porque aqui tem toda uma subversão da hierarquia. Primeiro parágrafo. Enfim, a hierarquia que é um valor central ali do exército, etc, e o que acontece é que começa aos poucos o Crispino, né, com as suas suaves pantufas, né, guiando eles pela floresta de livros, né, que era a minha palavra também. Enfim, essas discussões, essa literatura toda aos poucos começa justamente a subverter essa ordem, subverter essa hierarquia, subverter as próprias ideias muito certo e errado, verde e vermelho, né, o preto e branco. Então, discussões. Tá ótimo, Martin. Vai, Luiz Henrique, por favor. Quando ela falou ali das pantufas, né, ela falou da suavidade com a qual a pessoa que usa pantufas, ela pisa, ou seja, ela se mexe sem fazer muito barulho, mas vai fazendo o seu caminho. Deslizando. Né? Você vai pisando, né? Assim. E ela falou das convicções que vão mudando, e as convicções que vão mudando, elas muitas vezes essas mudanças são provenientes de processos conflituosos dentro de nós, né? Mas aí eu já estava... o trecho literário é para a gente viajar mesmo. E essa figura do... Como é que é o nome dele? Crispino, Essa figura do Crispino de pantufa
eu juntei as duas falas e pensei da pessoa que está vivendo, modificando suas convicções, porém de uma maneira confortável, porque ele está usando pantufa. Sabe, aí eu dei uma viajada assim, né, nesse sentido. Ele está de pantufa e a pantufa oferece um conforto para ele. E essa pantufa eu enxerguei a imagem dela ser constituída por todo aquele acervo que cerca ele. A pantufa, ela aponta para o fato de que ele está em casa. Exatamente, ele está em casa. Aquilo ali ele já se acostumou e tal. Mesmo o processo de aprendizagem para ele já não é mais tão violento, já não é mais tão chocante. Exatamente. Porque ele já aprendeu a aprender. Ele já aprendeu a ter uma convicção e dizer, não, mas peraí, tem esse livro aqui? Não, então agora isso aqui está errado. Né? Ele aprendeu isso. Fala, que vai de encontro àquilo que você falou do general ali, né? Sim, o general só tem palavra de ordem. Pau. E aí para aquilo que está nos livros vai e bate de frente com o general. Sim. Não, e eles continuam indo, continuam procurando. Não só aquelas verdades que eles já tinham, mas eles vão procurar, continuam indo à biblioteca, né? É um desejo de saber, que é outra característica do Ítalo Calvino, o valor que ele atribui à cultura. Kelly, por favor. Eu ia comentar sobre isso, né? Que às vezes a gente pensa assim, poxa, a ignorância às vezes é uma bênção, né? Porque pensar demais às vezes também cansa. E aí, porque daí eu fiquei pensando nesses soldados, nesse pessoal ali que foi lá na biblioteca. Eles não conseguiram mais retornar para a vida deles, eles não conseguiram deixar passar desapercebido tudo aquilo que eles aprenderam, eles se transformaram, né? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, exatamente. Exatamente, então... Não conseguiram e não poderiam, né? Porque eles foram afastados definitivamente. Foram afastados porque eles não conseguiram mais se encaixar. Né? Mas eles podiam ser afastados e ficar pescando em Araguaia. Eles foram lá, continuaram indo na biblioteca. Exatamente, mas se eles tivessem sido afastados e tivessem ido pescar, provavelmente eles não teriam sido transformados como eles foram. Sim, foram. Assim como nosso amigo Caputino foi transformado. Caputino está com 2 em 1. Encosta de um lado na ajuda e o outro encosta em mim. Olha só. Sem vergonha. Enfim, só isso que eu queria comentar, assim, sobre como eles não conseguiram mais voltar à vida de antes, eles foram transformados. Ninguém consegue. E, a propósito disso, pegando um gancho, que eu estava lendo esse conto, eu lembrei de uma frase que eu não lembrava muito bem como ela era, eu levei um tempo botando no Google, mais ou menos assim, e eu descobri até que ela é de Etienne Laboetie. É uma frase que fala: os livros dão aos homens, mais que qualquer outra coisa, o sentido e o entendimento para reconhecerem e odiarem a tirania. Então, eles se alimentaram com tantas informações que eles não iriam conseguir voltar para aquela estrutura, né, que é... Porque se a gente pensar, né, no começo do conto, os livros que continham opiniões contrárias ao prestígio militar, né? Eu não sei bem o contexto, mas acho que no contexto do Ítalo Calvino, ele passou por regime militar, né? Se eu não me engano, do Mussolini, ele teve que lutar, né, contra a ditadura fascista. Isso. Né? E com presença dos alemães na Itália também. Então, esse modelo que ele tinha, né, do militar, para eles o conhecimento era contrário, né, aos interesses, né? Então, pensar nos militares forjados num contexto desse, que de repente entram em contato com a cultura, o que eles se transformaram, é isso que a Kelly falou, seria insuportável voltar para a mesma estrutura, continuar fazendo a mesma coisa. Né? E aí os 2 exemplos que ele pega, pedindo licença ao Marte, que é historiador, eu não sou, ele pega o primeiro exemplo das guerras púnicas, né? A grande inimiga de Roma na antiguidade, o único poder que se contrapôs a Roma na antiguidade, Roma teve que fazer várias guerras, né? Foram os fenícios, em Cartago, né? Uma colônia cartaginesa, né? Uma colônia fenícia chamada Cartago. Tanto que tinha um senador romano que ele terminava os discursos sempre dele, delenda Cartago. Temos de destruir Cartago. E quando os romanos conseguiram destruir Cartago, eles arrasaram a cidade toda e salgaram o solo. Então, quando ele usa o exemplo das guerras púnicas, que é exatamente as guerras contra Cartago, ele está falando do nacionalismo do exército.
E o outro exemplo que ele usa, das cruzadas, ele está falando da religião católica. Então ele pega as duas maiores armas da direita, que são o nacionalismo e a igreja. Vide o que está acontecendo na nossa pandúria aqui, né? Que é nacionalismo, bandeira do Brasil, e igreja evangélica. Não é mais católica, mas evangélica. Né? Porque o nosso catolicismo melhorou. E aí pronto, veio logo outro tipo de religião para piorar as coisas. Né? Então ele usa dois exemplos que são centrais. Os exemplos que ele usa são exatamente para dizer, ó, essas duas ideologias aqui a gente tinha que desarticular. Mas eu vou para a minha palavra-chave. Minha palavra-chave era pantufa. Tá? Mas eu fiquei muito feliz que a Cristina tivesse roubado, porque ela analisou tão bem, depois vocês complementaram tão bem, que eu não fiquei chateado. Mas a palavra-chave que eu vou usar está na página 71, no segundo parágrafo. Que na verdade é uma metáfora que perpassa o texto todo. De noite olhavam pelas vidraças os primeiros brotos. É a primavera. O longo inverno, eu morei um ano na Inglaterra. Então, assim, o inverno não é o frio. O inverno é a escuridão. Inverno para nós do Brasil é só o frio, mas não é escuridão. Mas inverno na Europa é escuridão. 4 horas da tarde estava escuro na Inglaterra. Quando era 10h30 da manhã, que sentia que a claridade tinha... Então era de 10h30 da manhã até 4 da tarde, que tinha um pouquinho de luz. O sol eu nunca via, só sua ilustração, ver o livro do Van Gogh, qualquer... Não via sol, mas não via ali na pau. Então, inverno na Europa é escuridão, né? É essa escuridão, esse longo inverno é da ignorância. E quando ele fala, né? De noite olhavam pelas vidraças os primeiros brotos nos galhos iluminados pelo crepúsculo, né? Olha só, ele está falando da primavera, então ele está acreditando num renascimento. Imagina o italiano falando de renascimento, né? Ele tá, esse renascimento que vem até hoje não veio, né? A partir do conhecimento. E às vezes é meio pisca-alerta, ele vem, vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora, tem uns tempinhos, umas épocas e tal. Mas ele assim, definitivamente, ele não veio, não. Então é isso. Esse é o Clube do Conto. Agora podemos comentar à vontade sobre os dois contos, quem quiser fazer. A gente trabalhou os dois contos. Eu acho que isso é o trabalho do Clube do Conto, através de palavras-chave. Esse mosaico é uma coisa maravilhosa, eu adoro, né? Porque vem milhões de ideias. Eu também acho que a pantufa e a biblioteca têm uma coisa em comum, porque elas denotam o silêncio. Ninguém vai de salto na biblioteca. Ou se vai ter um carpezinho ali para amenizar um pouco. Né? E a outra coisa que ele fala, que as salas... em casa, então assim, eu não vou bagunçar minha casa. Sim. Né? E a outra coisa que ele fala é que as salas da biblioteca são frias. Ele fica falando do frio da biblioteca. O frio. Quer dizer, o calor da biblioteca, ele vem só do fogo das ideias. Da apropriação daqueles livros e transformar aquilo em realidade, em mudança. A biblioteca em si, ela é fria. Ela precisa ser aquecida pela gente, né? Tanto que tem um trecho que fala que a biblioteca nunca esteve tão quente. Mas é quando os militares primeiro botam fogo, tudo, fazem a fogueira. Mas também é verdade que ela nunca esteve tão quente. Ela estava aquecida por aquelas discussões que o Martin está mencionando, né? A gente fala, a discussão acalorada, né? Traz calor a discussão. E também denota que talvez ela era bem pouco frequentada, né? Poucas pessoas. Sim, só aqueles especialistas, né? Fala dos estudiosos em algum lugar que estavam indo e tiveram que deixar de ir porque o negócio estava interditado. E de uma forma, como você falou, né? Eles têm métodos quadradinhos, né? É classificação, é incêndio, é inundação, não sei o quê. Então, vai na biblioteca fazer análise, é uma missão, né? Eles não conseguem tirar da caixinha. Então interditaram de tal forma que um frequentador comum nem poderia entrar, como se tivesse radioatividade. E da mesma maneira, esses dois contos são iguais. Sim. Os dois contos são iguais. Porque da mesma maneira que a cidade é muito mais rica e ela engole o rendimento, né? A biblioteca e as ideias são muito mais ricas e engolem essa tropa também. São duas tropas que são engolidas. O homenzinho de óculos está ali pau a pau com o Crispino, né? Ele sabe, o homenzinho de óculos sabia o que estava fazendo no primeiro conto. Deixa eu levar ele para Sim, exatamente. Vamos tirar todas as armas, deixar eles pelados. Não, mas o Crispino é descrito assim, como se fosse um homenzinho, pequenininho, magrelinho, não sei o quê, né? É o mesmo paralelo, assim. Mas eu achei o Crispino um cara muito irônico. Nossa. Você falou que, não, porque ele é muito suave, muito gentil, eu achei ele muito irônico. Mas os caras não entendiam, Martin. Mas não deixa de ser. Mas os caras não entendiam. Muito bem mas a o método dele é
ele é um gentleman, né? Não, sim, Ele não vai, como o exército, chegar bombardeando, porque ele sabe que aquilo não vai funcionar. Ele tem esse conhecimento, né? Então ele vai, tem esse livro aqui, que é essa ironia no meio, lógico, né? Enfim, eu acho que ele é tudo menos gentil, né? Acho eu, assim, ele pode agir com sutileza, não sei o quê, mas ele não é gentil. Você tá achando que as cruzadas foram bonitas? Toma isso aqui na tua cara, seu filho. Mas ele não fazia assim, Márcio. Não, ele não faz assim, mas não faz assim. Mas ele não fazia assim, Márcio. Não, ele faz assim, ele só faz de outro jeito, Ele gentil. faz- Não, você está interessado nas cruzadas? Olha, tem muito mais coisa. É Porque isso. ele era perspicaz, porque ele sabia que se ele chegasse e falasse, então você tem que ler isso aqui, seu ignorante, seu burro, né? Ele não ia atingir o objetivo dele, né? Ele foi de uma forma inteligente, né? Que é eu acho que uma coisa do paradoxo dessa cultura e da ignorância, né? Ali. E tem outra coisa bacana desses dois contos, é que eles não são maniqueístas. Eles partem de situações, né, de posições dicotômicas que são dissolvidas. Eles acreditam na possibilidade de mudança, mesmo que de uma forma muito literária, muito imaginativa e tal, mas não são dois contos de confronto. Tem muitos autores engajados que a gente estava aqui conversando, eu e o Rodrigo, né, que é um amigo do Marte, frequentador aqui, e estávamos falando do livro de um autor brasileiro, que eu prefiro não citar, porque eu não quero tomar pancada, mas assim, o cara escreve um livro fantástico, assim, literariamente genial, e no final é de um maniqueísmo assim, tão grotesco, tão brutal, que para mim ele pegou o livro todo que ele tinha escrito e jogou fora. Porque no final, a ideia que ele dá é a seguinte: é inimigo, a gente mata, pronto. A gente tem que matar, exterminar o inimigo. Não precisava escrever um livro tão bonito para falar isso. Agora você vai ter que falar. Agora eu tenho que falar. Canta pedra. Torturado. Eu não posso fazer agora, Doutorado. não posso opinar. O livro é muito bem escrito, ele é muito interessante, mas ele tem duas falhas. Uma primeira que é um livro escrito assim, eu quero defender essa ideia aqui, tá? O Calvino defende a ideia dele, né? Na verdade, eu acho, Marte, que o Crispino, aliás, tem até um Crispino, o Crispino é o Calvino. O que o Calvino está tentando fazer com a gente, com esses contos dele, que são verdadeiras fábulas, ele está tentando fazer esse tipo de brincadeira com a gente, para a gente poder pensar, mas de uma maneira muito suave, muito leve, sem dicotomia, sem grandes oposições, confrontos e tal, ridicularizando o exército, mas permitindo que eles sejam capazes de se sentir constrangidos no primeiro conto, ou de aprender coisas e de mudar as suas convicções, né? O Calvino e o Crispino são muito semelhantes, né? Eu acho. Eles têm um papel muito, muito semelhante. Mas o Torturado é um livro muito interessante e tal. Claro, tem uma simpatia por isso, aquilo, mostra toda a questão agrária no Brasil, a violência da questão agrária, entendeu? Contra os negros, os índios. Estou batendo palma para ele, tá ótimo. Muito bem. Tá super legal, tem uma trama muito interessante, família, duas irmãs, uma irmã que fica muda, não vou contar como. Mas quando chega no final, eu falo assim, para isso? Bom, vocês leiam e tirem as conclusões de vocês, é um livro que vale a pena ler, de qualquer maneira, ele sempre vale a pena ler, mas que me decepcionou no final, só no final.